Vocês já pararam pra pensar que 2026 nem começou e o UFC já tá enfrentando uma crise em metade das categorias masculinas? Porque parem bem pra pensar, peso-pena, vamos ter uma revanche pelo cinturão completamente desnecessária, onde dois contenders que juntos somam 19 vitórias seguidas vão ficar chupando o dedo. E aí vamos pro peso leve, campeão Ilia Topuria ausente, com problemas judiciais, vai ter então um novo cinturão interino entre Paddy Pimblett, que não merecia também essa chance, contra Justin Gaethje, que talvez não merecesse essa chance também, e ainda a possibilidade de um terceiro cinturão nessa categoria, que é Max Holloway contra Charles do Bronx. E o pior, em nenhum desses três cinturões, o primeiro colocado do ranking, Arman Tsarukyan, tá envolvido. Meio médio talvez seja a categoria mais frutífera do UFC, tá tudo certo por lá. Tá cheio de talentos, um campeão chamativo, várias lutas à sua disposição, e aí chegamos no peso médio, que tem provavelmente o campeão menos ativo do UFC na atualidade, Khamzat Chimaev, que com sorte luta uma vez por ano e já disse que vai demorar pra voltar. Ele lutou pela última vez em agosto e acabou de anunciar que tá passando por uma lesão e com isso só deve voltar a lutar em abril. E vamos torcer pra que ele realmente consiga, porque a carreira do Chimaev é muito imprevisível. Meio pesado, acho que a situação tá controlada, temos um grande campeão, Alex Poatan, que tem até uma luta disponível na divisão, que é o Carlos Ulberg. Embora grande parte do top 5 já tenha sido varrida pelo brasileiro, ainda tem sim algumas opções disponíveis, mas aí chegamos, claro, no peso pesado, que é talvez a categoria mais desastrosa do UFC na atualidade. Não só ela tá completamente carente de talentos, na minha opinião, é a pior categoria do UFC nos dias de hoje, como também tá no meio de um hiato, porque a última disputa de cinturão entre Tom Aspinall e Ciryl Gane terminou em no contest. Uma luta sem resultado, já que o Gane enfiou os dedos nos olhos do campeão. Mas calma, se você acha que não poderia ficar pior, escuta só. Tom Aspinall acabou de descobrir que tem uma doença rara nos seus olhos, causada nessa luta contra Ciryl Gane. E pra piorar, ele não sabe quando vai voltar a lutar. A gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje e como o Alex Poatan pode acabar se beneficiando com essa história toda. Mas antes, pessoal, quero anunciar pra vocês que já foi divulgada a promoção da Stake para o UFC 323, último pay-per-view do ano e último pay-per-view da história do UFC. Teremos odds multiplicadas pagando 9,75 para 1 se Merab Dvalishvili, Alexandre Pantoja, Brandon Moreno, Jan Blachowicz e Peyton Talbot vencerem suas lutas no card principal. Basicamente, é uma múltipla dos favoritos do card principal do UFC 323. Para participar dessa promoção, você já sabe, cria sua conta na Stake através do link no primeiro comentário fixado e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos continuar o vídeo. Tom Aspinall tá passando por uma situação realmente delicada em sua carreira. Como se não bastasse toda aquela saga envolvendo o John Jones, que tirou dele alguns bons anos do seu auge, tanto que ele só fez uma luta em 2025, e essa única luta tá custando também mais tempo da carreira dele. Em outubro, como campeão dos pesos pesados, ele foi fazer sua primeira defesa de título contra o Ciryl Gane. Uma luta onde, na visão da grande maioria do público, ele tava levando um atraso, tava perdendo pro Gane. Isso já causou uma quebra da aura do inglês, já que todo mundo tava vendo ele como devorador de mundos, o novo campeão dominante do peso pesado. E a maioria das previsões, pelo menos por parte dos fãs, viam o Aspinall passando o carro no Ciryl Gane, mas isso não estava acontecendo. E pra piorar, no final do primeiro round, o Gane acidentalmente meteu os dois dedos nos olhos do Tom Aspinall. Com isso, a luta foi interrompida e ficou sem resultado porque o Aspinall não conseguiu continuar. Piorou ainda mais a aura do campeão, já que muita gente acusou ele de ser covarde, de não ter continuado a luta por ser frouxo. Não vou entrar nesse mérito porque tava no direito do Tom Aspinall não continuar a luta, ele tomou uma falta, foi vítima de uma ação ilegal do seu adversário e tinha todo o direito do mundo de não continuar o combate. Afinal, se ele foi prejudicado por uma coisa ilegal, tá no direito dele não continuar. Mas lógico que é muito frustrante, principalmente pro restante da categoria, porque foi um confronto, uma disputa de cinturão inconclusiva e que, lógico, vai requerir um segundo capítulo, uma revanche imediata que não precisava acontecer. Mas a pior notícia vem agora, porque a gente imaginava que essa revanche entre Gane e Aspinall aconteceria o mais cedo possível, mas pelo visto pode demorar muito mais do que o esperado e até sequer acontecer. Digo isso porque o campeão dos pesos pesados entrou em seu canal no YouTube e trouxe novidades. Ele revelou, juntamente com o diagnóstico oficial, ele deixou lá no seu Instagram o link pra todo mundo ver, pra não haver dúvidas, pra não haver questionamentos sobre o que ele tá falando. Ele revelou que foi diagnosticado com a síndrome de Brown, basicamente uma condição que dificulta a movimentação dos olhos. Não só ele não tá conseguindo
conseguindo mexer os olhos direito, como também sua visão tá bem prejudicada. Ele mesmo disse que tá vendo dobrado, sua função visual tá limitada e seu campo de visão diminuiu. Nesse mesmo vídeo, ele deixou bem claro também que não tá fazendo nada relacionado a MMA, ou seja, não tá treinando, e segue sem previsão de retorno, tanto pros treinos e muito menos para o octógono. E ele deixou bem claro que só vai voltar a treinar e lutar quando estiver se sentindo 100%. Ou seja, pessoal, essa situação do peso pesado vai demorar e muito para ser resolvida. E sim, talvez seja necessário uma ação do UFC, criar um cinturão interino. E aí você deve estar se perguntando, quem será que pode disputar esse cinturão interino? O primeiro a ser incluso é, com certeza, o Ciryl Gane, já que a luta terminou sem resultado, então ele não perdeu o seu posto de desafiante número 1 dos pesos pesados. Mas aí vem a dúvida, quem vai estar do outro lado do octógono? A resposta mais óbvia no momento seria Valdo Cortez Acosta, que é o cara que está mais ativo na divisão no momento e acabou de virar top 5. Mas o Valdo já tem luta marcada contra Derrick Lewis agora em janeiro. Outra solução pode ser o próprio Sergey Pavlovich, russo, vítima do Tom Aspinall no passado, que também está se recuperando. Ganhou do Jairzinho Rozenstruik e ganhou do próprio Valdo Cortez Acosta. Tá acima dele no ranking. Mas lógico que existe uma opção muito mais interessante disponível e que não dá para deixar de sonhar com essa possibilidade. Recentemente, Alex Poatan postou uma daquelas imagens enigmáticas fazendo aquele cálculo simples, 2 mais 1 igual a 3. Claramente fazendo uma alusão aos 3 cinturões que ele tem a possibilidade de conquistar, e que é um dos seus principais objetivos hoje no UFC. E aí, será que então estamos prestes a ver Alex Poatan contra Ciryl Gane pelo cinturão dos pesos pesados interino do UFC? Seria, claro, a solução mais interessante e talvez o melhor caminho para o Poatan tentar um terceiro cinturão. Porque vamos lá, Jon Jones é o Jon Jones, de uma forma ou de outra, parado ou não, mais velho ou não, o Jon Jones vai ser uma luta difícil para qualquer ser humano e até não humano. Ou seja, se fosse enfrentar o Jones, mesmo que fosse pelo cinturão interino, não seria luta fácil. E tem mais, o Dana White tá dizendo a cada entrevista que não tá confiando tanto no retorno do Jon Jones. Agora, imagina Poatan contra Ciryl Gane, seria a chance perfeita do Poatan capturar o terceiro cinturão. Afinal, ele estaria enfrentando outro striker, um cara que com certeza não vai querer botar a luta pra baixo, e mesmo que queira, acredito eu que o Poatan tá bem mais evoluído do que o francês na luta agarrada, então é uma chance de ouro, a chance de ouro de fazer história e capturar um terceiro cinturão no UFC, se tornar o primeiro triplo campeão. Mas Carlos, seria o cinturão interino, ainda contaria como triplo campeão do UFC? Ele ainda seria considerado oficialmente o primeiro campeão de 3 categorias? Bom, pessoal, vamos pegar então, por exemplo, o que aconteceu no Glory. Pra quem não sabe, Poatan foi campeão peso médio e meio pesado do Glory, o primeiro duplo campeão da história da organização. Só que antes de pegar o cinturão linear dos meio pesados, ele pegou o cinturão interino. E durante a transmissão anunciaram oficialmente que, mesmo conquistando um cinturão interino dos meio pesados, Alex Poatan já era oficialmente o primeiro duplo campeão da história do Glory. Quando o Max Holloway subiu de categoria para enfrentar Dustin Poirier pelo cinturão interino, já sendo campeão peso pena do UFC, também foi anunciado que o Holloway estava disputando a chance de se tornar um duplo campeão. Ou seja, oficialmente, sim, Alex Poatan vai ser o primeiro campeão de 3 categorias, mesmo que esse terceiro cinturão seja interino contra o Ciryl Gane. E lógico, também tem a possibilidade, por exemplo, do Aspinall não voltar, assim o Poatan vai ser promovido a campeão linear dos pesos pesados, e tem a chance também dele enfrentar o Aspinall e unificar o título de uma vez por todas. Fato é que talvez a divisão dos pesos pesados precise mais do Poatan do que os meio pesados. É uma categoria completamente rasa, devastada, nada interessante está acontecendo por lá, e a chegada de uma estrela como o Poatan, um novo território e novas lutas disponíveis, pode trazer um balanço interessante. Beleza, não é a categoria mais profunda, mas pelo menos tem o Poatan. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? Acham que faz sentido Poatan e Gane pelo cinturão dos pesos pesados, mesmo que seja interino? Deixa aí sua opinião nos comentários. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.